A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia para Ministério Infantil. Sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Esse é o curso oferecido pelo Centro de Treinamento Barac. Estamos estudando o módulo Psicologia da Educação, a característica comportamental do aluno nas diferentes faixas etárias. Hoje nós vamos dividir essa aula em algumas partes, essa videoaula parte 1, nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças de berçário, as crianças de maternal e as crianças do jardim de infância. Então você professor, você professora, que Deus te abençoe muito, que seja de grande proveito para você essa videoaula. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre crianças de berçário. Pastor Rogério, quem são as crianças de berçário? As crianças de berçário são aquelas crianças de 0 a 2 anos de idade. Então, as coisas mais importantes nós sabermos sobre o berçário. Primeiro, eles precisam de um local adequado. Então, não tem como, muitas igrejas não têm ainda a classe de berçário. E às vezes você, meu irmão, você, minha irmã, que está fazendo esse curso, diz: ah, legal, a gente não tem, precisa improvisar uma sala de berçário. Primeira coisa, antes de você separar a classe do berçário, você vai precisar de um local adequado. Então não dá para improvisar a classe do berçário. Outra coisa, esse local ele tem que ser a pintura dele, uma pintura fria. Então cores pastéis. Então você não vai pintar o local do berçário, uma sala colorida com cores fortes. Por quê, pastor? Porque isso mexe com a criança, isso causa estresse nos olhos, mentalmente mexe com a criança. Então, como é que é a sala de berçário? Normalmente com alguns desenhos em cores neutras, em cores pastéis, que vão tranquilizar a tua criança. Essa sala ela vai precisar ter brinquedos. Então, quando o pai e a mãe traz a criança antes de você começar a aula, então tem um local para a criança brincar, receba a criança com brinquedos. Esses brinquedos eles não podem ter partes pequenas, porque a criança pode colocar na boca, ele não pode ser pontiagudo, que pode machucar a criança. Então tenha sempre uns brinquedos adequados para a faixa etária da criança. Então você precisa ter nessa sala brinquedos para sua criança. Outra coisa importante, todo o material dessa sala, se é brinquedo, se é alguma coisa que a criança vai tocar, precisa ser higienizado. Por quê, pastor? Porque nessa faixa etária a criança leva à boca tudo aquilo que pega, ela está aprendendo pelos sentidos, então os sentidos dela é o meio delas aprenderem, então elas vão levar à boca, então você precisa higienizar essas coisas que as crianças vão manusear. Então é muito importante isso para você na sala do berçário. Outra coisa, se você for colocar música, sempre uma música suave para acalmar, para tranquilizar a criança. Então, um conselho, quando você vai receber as suas crianças, coloque um fundo musical bem tranquilo, bem suave. Isso vai ter um grande efeito para acalmar as crianças e ajudá-los na tua aula. Outra coisa importante, se você vai na tua aula utilizar desenhos para pintura, esses desenhos só quando a criança já estiver sentando. Então nunca dê desenho enquanto a criança não consegue sentar. Outra coisa importante, ela vai pintar com giz de cera o maior que existe. Não coloque lápis de cor, coisas pontiagudas, as crianças podem se machucar. Então, se você quer dar um desenho para as crianças pintar, sempre com giz de cera, de maneira que ela possa segurar assim na mão, então ajudar ela, porque ela não tem um movimento de pinça, então isso vai ajudar bastante. Então, desenho para colorir só quando a criança já estiver assentando. As histórias bíblicas, pastor, como é que eu apresento as histórias bíblicas para essa criança? Historinhas rápidas. Então não dá para demorar muito, as histórias são rápidas, abuse do som, então crie o som dos animais, o barulho dos passos, então esses sons vai cativar a atenção da tua criança. Ilustre a história com cartazes, com figuras em EVA, então bem ilustrada, bem colorida, isso vai atrair a atenção da tua criança. Então histórias rápidas, ilustradas, abusar do som. Pastor, qual é o mobiliário que eu preciso para a sala de berçário? Normalmente você precisa de um berço, então essas crianças são pequenas, às vezes elas estão na escola bíblica dominical de manhã,
não é acostumada a acordar cedo, então muitas delas podem dormir. Então, um berço para colocar essa criança. Outra coisa, um trocador de fralda. Então, se precisar uma mãe, um pai vir para a tua sala trocar a fralda dessas crianças, um local adequado para que eles possam fazer isso. Você pode ter também tapetes, puff, então para que as crianças consigam sentar. Então, um local bem legal para as crianças. A parte de higiene pessoal. É muito importante que cada criança traga a sua mamadeira, sua caneca de água e a sua chupeta, tudo identificado. E você tenha na sala de aula onde colocar esses utensílios. Então isso é muito importante. Então a classe do berçário é uma classe bem legal. O bebê ele não se expressa, guarde isso, ele não consegue se expressar ainda, mas está compreendendo tudo que está acontecendo ao seu redor. Então não se engane que você está falando e as crianças não estão nem entendendo o que você está fazendo. Eles têm uma autocompreensão e eles estão aprendendo tudo aquilo que está sendo feito no teu redor. Então essa é a classe de berçário. Temos também a classe de maternal. O maternal vai dos 3 aos 4 anos de idade. Então, eles são um pouquinho maior do que esses bebês do berçário. Quais as características? Eles estão numa fase de muita energia. Então, eles não param muito tempo quietos, sem fazer, fazendo a mesma coisa. Então, você, professor de maternal, você, professora de maternal, atividades variadas, muitas atividades. Então, para preencher o tempo da atenção dessa criança. Então não dá para ir para a classe de berçário, de maternal apenas com a revista e a Bíblia. Você tem de trazer atividades variadas. Pode ser colagem, pode ser moldura e massinha, pode ter um momento deles brincar na aula. Então você consegue fazer esse tipo de atividade que é muito importante. Outra coisa, utilize o lúdico. O que é o lúdico, pastor? Jogos e brincadeiras com a finalidade de ensinar. Então você pode transformar a tua aula numa brincadeira legal, gostosa, ensinar eles a compartilhar, ensinar eles a interagir, respeitar o outro. Então, através de uma brincadeira, você consegue fazer isso. Então, utilize o método lúdico na tua sala de aula, isso é importante. Outra coisa, eles estão naquela fase que aprende pelo sentido. Então, quando você for contar uma história, os teus visuais têm de ser visuais que eles possam pegar, que eles possam tocar, sem partes pequenas, sem partes de escola, que o visual possa ser higienizado. Então, contou a história, se eles quiserem tocar, deixe-os tocar. Eles têm necessidade disso para a sua aprendizagem. Então, eles precisam pegar, tocar, sentir. Então, isso é muito importante nessa classe do maternal. Outra coisa, eles são muito sensíveis, então choram com facilidade, qualquer coisa, um barulho mais alto, um movimento mais brusco, isso causa um choro, isso assusta as crianças. Então você, professor, você, professora, tome cuidado, às vezes quando vai falar, quando vai agir, porque eles são muito sensíveis, então essa classe é bem sensível. Outra coisa, eles são egocêntricos, então eles estão numa fase que eles não gostam de compartilhar, não gostam de repartir. Então, nosso conselho, se vai ter brinquedo nessa sala, não variedade, mas quantidade. Então, a mesma boneca, se é 10 alunos, 10 bonecos. O mesmo carrinho, se é 10 alunos, o mesmo carrinho. E não variedade. Por quê? Porque eles sempre vão querer o do outro. Então, eles são egocêntricos, eles têm essa dificuldade de repartir. Então, a gente precisa estar ciente disso. Outra coisa, eles precisam de regras claras. Então, são crianças que já compreendem o não, que não pode. Então, você, professor, coloque regras. Não pode subir, não pode correr, não pode bater. O legal, às vezes, fazer um cartaz com uma ilustração. Então, eles não sabem ler, mas ter o cartaz, mostrar para eles. Isso vai ajudar bastante, ok? Outra coisa, eles gostam de imitar o adulto. Então, eles vão estar todo momento imitando o professor, imitando o pai, a mãe, os irmãos. Então, eles gostam muito de imitar. E outra coisa, a linguagem deles deve ser simples e direta. Então, não adianta trazer termos difíceis, frases muito longas, coisas simples e diretas. Jesus te ama, você é especial, Deus quer te abençoar, Deus nos protege. Então, coisas simples e diretas para essa classe. Então, essa é a classe do maternal.
E nós temos outra coisa, o mobiliário dessa sala. Então, pastor, qual é o mobiliário dessa sala? Mesas e cadeiras adequadas à criança. Então, não cadeiras de adulto, mas, se possível, cadeiras pequenas para as crianças. Por quê, pastor? Imagina a criança uma aula toda numa cadeira de adulto, sem colocar os pés no chão. Como isso é desconfortável. Então, se ele tem uma cadeira adequada, ele senta adequadamente, isso ajuda bastante. E as mesinhas, você pode colocar tapetes em sala de aula. Outra coisa legal, eles não têm noção de tempo. Então, se tem um lanchinho, eles vão ficar o tempo todo perguntando se é a hora do lanche. Então, o legal, às vezes, dividir. Se a sala é grande, os cantinhos. Cantinho da história, cantinho da brincadeira, cantinho do lanche. Então, quando eles estiverem nesses lugares, já associam o que vai acontecer naquele lugar. Isso é muito legal também. Outra coisa importante, os auxiliares. Normalmente, se recomenda um auxiliar para cada 4 crianças. Então, se você tem 16 crianças em sala de aula, o ideal seria 2 auxiliares e um professor. Então, isso é muito importante. E ter na sala de aula água e copo. Então, para não ficar, essa criança não vai beber água sozinha, não vai para o banheiro sozinho. Então, tenha água e copo, isso vai te ajudar para você não ficar se transitando fora da sala de aula, ok? Então, isso é muito legal, essa dica para você no maternal. Essas crianças já são maiores, eles já têm um comportamento melhor. Outra coisa importante, nunca deixe eles sozinhos na sala de aula. Se você estiver pintando e deixar eles sozinhos, quando você voltar, eles vão estar tudo cheio de tinta, vão pintar a sala de aula. Então, eles não podem ficar sozinhos. E a última classe que nós vamos falar para você é o jardim de infância. Pastor, qual é a idade do jardim de infância? De 5 a 6 anos de idade. Essa idade eles já começam a desenvolver melhor a coordenação motora. Então, as crianças anteriores eles já têm dificuldade de coordenação motora. Então, essas crianças já conseguem pintar dentro do desenho, já conseguem segurar o lápis da maneira correta. Então, isso é muito importante para as atividades que você vai fazer. Então, já começam a desenvolver a coordenação motora. Outra coisa, é uma classe cheia de energia e atividade. Então, eles estão ativos o momento todo da aula, falando, brincando, querendo se locomover, não conseguem ficar quietos. Então, essa idade, por causa desse grande fluxo de energia, eles também se cansam com facilidade, mas não querem parar. Então, você, quando vai fazer uma atividade física com eles, alguma coisa, uma brincadeira que vai exigir muito, pense nisso em atividades de descanso, alguma atividade que eles vão relaxar, vão ficar um pouquinho parado, para que isso venha ajudar essas crianças, ok? Outra coisa, eles gostam também de imitar tudo. Então, eles estão imitando o cachorro, o gato, eles fazem tudo, alguém faz uma gracinha, o outro achou engraçado, vai fazer também, então eles gostam muito de imitar. Outra coisa, fazem muitas perguntas, então essa é uma fase que eles vão te perguntar bastante, eles vão te questionar bastante, então vão te perguntar muitas coisas. Outra coisa importante, tem uma grande imaginação, então a imaginação nessa faixa etária é muito fértil. Então, nem tudo aquilo que eles vão te falar, às vezes, é verdade. Pastor, mas eles são mentirosos? Não. Eles têm uma grande imaginação, a ponto de imaginar algo e achar que aquilo é real. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Não entende linguagem figurada. Então, cuidado com as linguagens figuradas. Então, o que é a linguagem figurada? Olha, a gente está em cima da hora. Jesus quer entrar na porta do teu coração, então eles não vão compreender esse tipo de linguagem. Então tome cuidado com linguagem figurada. Outra coisa, são muito sensíveis. Então, quando você ensinar sobre o certo, o errado, toda vez que eles errarem, eles vão ter ciência que erraram e aquilo vai mexer com eles. Então, é um momento de você falar do amor e do perdão de Deus. Então, toda vez que eles errarem, ensina não só o que é errado, mas sobre o perdão e o amor de Deus para que eles possam lidar com essa situação. E outra coisa, a atenção deles é limitada, no máximo 10 minutos. Então não adianta querer prorrogar muita atividade com eles, você não vai ter a atenção dessas crianças. Então essa é a característica comportamental do teu aluno, esse é o módulo 3, característica comportamental. Essa é a videoaula número 1 desse módulo. Nós estamos falando um pouquinho sobre essas diferentes idades.
Então, que Deus te abençoe. Logo nós vamos ter a parte 2. Alguma dúvida? WhatsApp 19 981 16 8012. Centro de Treinamento Barak, oferecendo um curso para te ajudar a desenvolver melhor o teu ministério. Se você quiser fazer esse curso de teologia, entre em contato conosco. WhatsApp 19 981 16 8012. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.